Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Amém? Amém. Irmãos, estamos numa campanha de encorajamento, onde o tema está no livro de Josué, que diz: seja forte e corajoso. E não saindo do tema da campanha, apenas mudando o livro, o Senhor confiou uma mensagem ao meu coração sobre coragem. E nós vamos ouvir nessa noite o que o Senhor tem para falar conosco. A Bíblia vai nos falar no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13, que Jesus opera a primeira multiplicação dos pães. Quando Jesus opera a multiplicação dos pães, a Bíblia vai nos dizer que cerca de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, foram alimentados através daqueles pães. Quando Jesus termina de operar este milagre, quando Jesus termina de operar a multiplicação dos pães, de alimentar o povo, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele fala para os seus discípulos entrarem dentro do barco e atravessar o lago que estava ali, atravessar o mar que estava ali. Quando Jesus diz para os discípulos, na minha Bíblia vai dizer que ele insistiu para os discípulos entrar dentro do barco e ir adiante para o outro lado. Jesus, ele fica despedindo a multidão. Aleluia. Havia milhares de pessoas ali que foram alimentadas através da mensagem de Jesus, que foram alimentadas também através dos pães que Jesus o entregou. Porém, Jesus não deixa eles irem embora simplesmente porque terminou de ministrar, simplesmente porque terminou de alimentá-los. Jesus, ele fica ali para despedir a multidão. Jesus despede a multidão. Quando despede a multidão, os discípulos já haviam entrado dentro do barco, os discípulos já haviam partido. Jesus, ele sobe ao monte para orar. E Jesus, ele sobe sozinho. E a Bíblia vai nos falar, vai enfatizar essa parte, que Jesus, ele sobe sozinho para orar. E nessa tarde eu estava ali lendo, meditando na palavra do Senhor. E o Senhor falou algo ao meu coração: Fernanda, às vezes é necessário ter coragem para subir sozinho. Muitas das vezes é necessário coragem para estar sozinho. É necessário coragem para orar sozinho. Quem nunca subiu ao monte acompanhado de pessoas? Quem nunca esteve num culto e começou a orar acompanhado de outras pessoas que estavam orando também? Quem nunca participou de um momento de oração acompanhado de alguém que estava orando junto e parece que vai nos dando mais força para orar? Nós vamos orando, mas também quem nunca houve um momento que foi necessário orar sozinho, dobrar os joelhos sozinho, subir ao monte sozinho, levantar na madrugada sozinho, ir buscar sozinho. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele despede quem estava com ele. E quem estava com ele? De um lado a multidão e do outro lado os discípulos. É normal do ser humano querer estar acompanhado. É normal do ser humano querer estar com alguém. Mas existem momentos que é necessário coragem para despedir a multidão, para insistir para alguém entrar
Se Jesus insiste com os discípulos para entrar, é porque os discípulos não queriam ir sozinhos. Pode ir, entra dentro do barco. Vai, porque eu não vou. E Jesus despede a multidão e sobe para orar. E a Bíblia vai nos dizer que já era o fim da tarde. Jesus estava no monte. Jesus estava orando. E os discípulos estavam onde? Fazendo o que Jesus falou para eles fazer. Atravessar para chegar do outro lado. Aí eu te pergunto, os discípulos obedeceram? Sim. Os discípulos entraram no barco quando Jesus mandou? Sim. Os discípulos estavam atravessando? Sim. Mas porque eles estavam atravessando, tudo poderia estar bem. Por eles obedecer, não precisava vir sobre eles nenhum problema. Mas mesmo quando obedecemos, o vento sopra. Eu estava lendo nessa tarde e o Espírito Santo falou ao meu coração: Fernanda, não é porque o ser humano obedece que ele não vai passar por luta, não vai passar por prova, não vai ver o vento soprando. Não, há uma diferença. Mesmo obedecendo, ele sente a presença e ele sabe: eu estou obedecendo, mas eu sinto ele aqui. Eu estou obedecendo, o vento está soprando, mas ele está presente. O vento está soprando, mas eu sinto que ele está aqui. Por que ele está aqui? Porque eu estou obedecendo, eu vim porque ele mandou, eu estou porque ele mandou. E se eu estou obedecendo, não sei, eu não estou sozinho, ele está comigo. Aleluia, aleluia. Os discípulos estão no mar, já tinha navegado um bom tempo. E a Bíblia vai nos dizer que durante a madrugada, por volta de 3 a 6 horas da manhã, os discípulos ainda estão lá. Mas só que aí um vento começa a soprar contrário. Eles estavam indo para a direção que Jesus mandou. Mas o vento estava soprando contrário, impedindo eles de chegar aonde Jesus mandou eles chegarem. O vento sopra e eles têm dificuldade de continuar. Mas quem mandou eles atravessarem? Jesus. Quem falou para eles na beira do mar: vocês vão atravessar para chegar do outro lado? Jesus. Mas Jesus não fala para eles a dificuldade que eles iriam ter no meio do caminho. Jesus não fala para eles que ia ter um vento no meio do caminho. Jesus não fala para eles que eles iam ter dificuldade para remar, para chegar do outro lado. Jesus não avisa. Jesus só diz: vai. E eu quero liberar uma palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Aleluia. É necessário coragem para enfrentar o vento que vem, mesmo quando você está caminhando certo, mesmo quando você está obedecendo, mesmo quando você está debaixo de uma ordem, mesmo quando ele disse vai, mesmo quando ele disse abre, mesmo quando ele disse eu estou contigo, mesmo quando ele diz pode ir, mas ele está dizendo é necessário coragem, porque aquele que te mandou atravessar, ele está contigo. Glória a Deus. Eles estão lá no meio do mar. O vento começa a soprar. E aquilo que estava tranquilo, agora começa a ter uma dificuldade. Porque é fácil remar quando as águas estão tranquilas. Agora é difícil remar quando o vento está contrário. Você está tentando empurrar o barco para frente. O vento está vindo do outro lado, empurrando o barco para trás. Quem tem mais força? O braço que está remando ou o vento que está soprando? Quem tem mais força? O vento que está soprando, agitando as águas, te empurrando para trás, ou você que está com o braço magrinho, remando com o barquinho, tentando ir para frente? Pela lógica, o vento tem mais força. Pela lógica, a água
tem mais força. Pela lógica, o vento vai jogar o teu barco longe. A água vai jogar o teu barco longe. E você vai remar e não vai chegar aonde Jesus disse que você vai chegar. Mas diga comigo, eu não ando conforme a lei natural. Diga, eu não estou remando conforme o natural. Diga, eu vivo. Diga mais forte, eu vivo no sobrenatural. Aí eu te pergunto, quem disse que você vai chegar do outro lado? Tem alguém chegando perto de você. E quem está chegando tem poder de fazer o que você não pode fazer. Aleluia. Jesus chega e diz assim: não temas, sou eu. Aí Pedro, aleluia, corajoso, em partes, glória a Deus, olha e diz assim: se é o Senhor, Aleluia. primeiro, discípulo caminhando com Jesus e não conhece a voz dele. Por isso que às vezes tem gente que permanece no medo, na situação que está e não sai dela. Jesus está falando, está falando, está falando, mas não reconhece a voz dele. Os discípulos caminhavam com Jesus e Pedro olha e diz assim: se é o Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. Aí Pedro é mais ousado e corajoso ainda, porque ele poderia dizer assim: manda eu ir ao teu encontro nadando, fazendo qualquer outra coisa. Mas ele diz assim: eu quero ir por cima das águas. Glória a Deus, Aleluia. Ele vê Jesus vindo como? Aleluia. Por cima das águas. Aleluia. As águas. Aí ele disse: é o Senhor, manda eu ir ao teu encontro andando por cima das águas. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus? Eu quero ir ao teu encontro do jeito que o Senhor está vindo ao meu encontro. Se é o Senhor, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo agora. Aí Jesus só fala para ele uma palavra: vem. Às vezes nós queremos ouvir tanta coisa. Aí ele só diz: vem. Aleluia. Lá na beira do mar ele disse o quê? Vai. Aí Jesus está vindo. Desceu quentinha do céu, eu vou liberar. Jesus está vindo. Glória. Eles estão tentando remar, o vento é contrário. Aí Pedro diz assim: manda eu ir ao teu encontro. Aí Jesus assim: vem. Glória. Até então, aleluia, Pedro estava preocupado com o mar. Agora que ele fala assim: se és tu, eu quero ir andando por cima daquilo que estava me causando medo. Aí Jesus diz assim: vem. Irmão, que mudança é essa repentina? Aleluia. O vento está agitado, a água está agitada. glória a Deus, aleluia. Eles não conseguem remar. Aquilo que causa medo, agora Pedro diz assim: eu quero andar por cima do medo. Eu quero andar por cima daquilo que está agitado. Aí Jesus disse assim: vem. É isso que você quer, Pedro? Vem. Você quer andar, Pedro? Vem, Pedro. Aí Pedro tira o pé do barco. Aleluia. Quando ele tira os dois pés do barco, ele começa a andar para ir ao encontro de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas aí é onde entra. Ele já teve coragem para falar. Ele já teve coragem para pedir. Teve coragem para tirar os dois pés. Coragem não é para um dia. Coragem não é para um minuto. Coragem é para a vida inteira. É verdade. Ele tira e começa a andar. Era só ir ao encontro de Jesus. Era só correr ao encontro de Jesus. Aquilo que estava agitado, Jesus faz de passarela para Pedro andar. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que Pedro, que estava olhando para Jesus, aleluia, e caminhando, Jesus está aqui. O vento está aqui. Ele está caminhando. Mas aí ele decide, porque a escolha é nossa, tirar os olhos de Jesus, o foco em Jesus, e ele faz isso, questão de segundo.
ele faz isso. Aleluia. No que ele faz isso, a Bíblia diz que ele começa a teve coragem? Teve, mas não permaneceu na coragem. Aleluia. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra de Deus para mim e para a tua vida. Você não vai ter coragem por uns minutos. Você não vai ter coragem por alguns segundos. Aleluia. Você não vai ter coragem só para desafiar. Você não vai ter coragem só para falar algo. Deus está dizendo, você vai ter coragem de caminhar por onde você nunca imaginou caminhar. Aleluia. Quem está puxando Pedro tem poder. Aleluia. Aleluia. Tem alguém tentando te ajudar, mas não vai conseguir. É só a mão de Jesus. Glória a Deus. Ele está dizendo, mantenha o foco. Aleluia. Mantenha o foco. Aleluia. Mantenha o foco. Jesus segura e puxa ele para onde? Para dentro do barco. Quando eles entram dentro do barco, Pedro sai, desceu que tinha chamado liberar. Quando Pedro sai do barco, ele sai do barco sem a presença de Jesus. Quando ele sai do barco, Jesus não estava dentro do barco. Quando ele sai do barco, ele sai sozinho. Mas quando ele volta para o barco, ele volta acompanhado. O vento só cessa quando Jesus entra dentro do barco de Pedro. Vai remar sozinho ou vai aceitar ajuda? Remante ou quer mandar? Ah, mas eu sou crente, irmã Fernanda. Mas quantas vezes queremos remar sozinho? Aleluia. Quantas vezes achamos que pela força do nosso braço nós vamos conseguir? Pelo nosso conhecimento, Glória a Deus. por aquilo que Aleluia. sabemos. E Jesus está dizendo nessa noite, eu quero entrar dentro do barco. O vento só cessa quando eu entrar. O vento só para quando eu entrar. Calabaia, nem querer mandar a basúria. Jesus está dizendo, eu seguro na tua mão. Mas você não entra sozinho. Eu seguro na tua mão, mas você não sai sozinho. Eu seguro na tua mão, mas você não continua sozinho. O que era o barco? Instrumento deles. O que era o barco? O veículo deles. O que era o barco? O que estava conduzindo eles. Jesus mostra para eles o que estava conduzindo vocês. Não teve poder de ajudar. Mas se eu entrar, sou eu quem vou acalmar o vento que está cessando. Eu creio. Aleluia. Jesus puxa Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque a mão de Jesus, a mão de Jesus, ela nos puxa. Mas não é para baixo. Aleluia. A mão de Jesus nos puxa para cima. Glória a Deus. Jesus Aleluia. puxa e coloca ele de volta dentro do barco. Aleluia, Jesus. Aleluia. O vento cessa quando os dois entram. Glória a Deus. E eles continuam a viagem até chegar do outro lado. O que estava causando medo para eles. Mas Jesus não age da forma que nós achamos que ele vai agir. Jesus não libera uma palavra de cima do monte. Jesus não fala com o vento lá de cima, não. Jesus desce o monte na tranquilidade. Mas Jesus, os seus discípulos estão em apuro. Mas Jesus desce na tranquilidade. Jesus vê o que eles estão passando. Mesmo Jesus vendo, Jesus não se desespera para repreender o vento, não. Jesus deixa o vento soprando. Jesus deixa a água agitada. Jesus deixa os discípulos apavorados. E cadê Jesus? Está descendo do monte. Jesus desce e quando chega no mar que eles estão distantes. Mas Jesus não dá uma palavra dali. Porque o tempo que Jesus vai levar para chegar até lá é tempo para os discípulos ficarem apavorados e entender que pela força deles eles não conseguem. Pelo remo deles eles não conseguem. Que pelo conhecimento deles eles não vão conseguir. É necessário que, diante de tudo isso, coragem para entender
Quem falou pra gente ir, quem mandou a gente ir, Ele é maior e nós vamos chegar do outro lado. Ter coragem. Quando você está vendo o vento acalmando, é normal. Ter coragem. Quando você está vendo as águas tranquilas, é fácil. Ter coragem. Quando você está vendo o mar tranquilo, os remos na mão para remar e chegar do outro lado, é coragem, é tranquilo. Mas quer ver alguém com coragem? É quando olha, o vento está levantando, as águas estão agitadas, mas ele olha e diz assim: coragem. Se não for pelo nosso remo, se não for pelas nossas forças, Deus vai fazer alguma coisa, mas que nós vamos chegar do outro lado. Jesus, ele vem. E aonde que estão os discípulos? Lá no meio, desesperado. E muitas das vezes somos nós, no meio do mar. Rema de um lado, rema do outro. Tenta de um lado, tenta do outro. E o vento soprando e tentando remar. E parece que o barco não sai do lugar. Porque no que você rema, dando 2 remadas, o vento traz e coloca você para trás. Você rema de novo, quando você olha, está no mesmo lugar. Mas aí aquele que falou para você ir, ele está vindo ao seu encontro. O vento está soprando, mas Jesus está vindo caminhando ao teu encontro. A irmã Cristina e outra pessoa entendeu. O vento está soprando, mas Jesus está vindo ao teu encontro. Mas Fernanda, eu não estou vendo. Eu sei que você não está vendo, porque o vento está tão forte, que as águas estão tão altas, que você não consegue ver. Mas eu vim te dizer mais uma vez: Jesus está vindo ao teu encontro. Jesus está vindo ao teu encontro. Da onde, irmã Fernanda? De cima, não. Do lado, não. No mesmo mar que está agitado, o teu Jesus está vindo caminhando por cima dele. O mar está agitado, o vento está soprando, mas é para a gente que somos humanos. Glória a Deus. Para ele, que é o Todo-Poderoso, vento para ele é como se fosse um sopro meu e seu. Aleluia! Vento para ele pega e faz isso. Aleluia! Aleluia! E às vezes parece que no agitado mar, no agitado vento, parece que o inimigo tenta nos sugar isso de mim, de você. Aleluia. Parece que ele tenta arrancar essa confiança de mim, de você, que até o vento está na palma das mãos dele. Aleluia! Que até o vento ele tem domínio. Em outra história, os discípulos vão dizer: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Eu quero te dizer: o vento obedece ele. Glória. O mar obedece ele. Mas se ele não quiser, como diz o hino, o vento continua soprando, o mar continua agitado, e ele só acalma na hora que ele quer. Aleluia.